Vamos analisar os gráficos de B versus H. Que informação podemos obter desses gráficos que possam nos ajudar na análise e projeto de circuitos magnéticos, indutores, motores, transformadores? Isso é o que nós estamos vendo nesta série, a sexta parte, Parâmetros Magnéticos, uma introdução. Para isso, veremos os seguintes assuntos neste vídeo. Primeiro, gráficos de B versus H e algumas poucas e importantes equações. Vão nos ajudar a modelar o comportamento dos materiais magnéticos. E faremos algumas considerações sobre os assuntos apresentados. Iniciando então com gráficos B versus H e algumas poucas importantes equações. Para os materiais magnéticos, existe uma relação entre B, a densidade de campo magnético ou indução magnética, e o campo magnético H. B é dado em Tesla e H em ampere por metro. A figura mostra esse comportamento para o material magnético, quase todos são, uns menos e outros mais ou muito mais suscetíveis a campos magnéticos externos. Vamos considerar, para efeito de simplicidade, que esta é a curva B versus H de um material magnético que nunca foi submetido a um campo magnético externo. Mas como isso é possível se vivemos em um planeta com campo magnético? Como eu disse, é uma simplificação e, para o nosso exemplo, o campo magnético terrestre é pequeno em função dos valores que vamos aplicar. Esse é o nosso conjunto de teste. Temos um enrolamento cerrado, uma bobina com um fio condutor isolado, um material magnético, que é o núcleo magnético, permeabilidade magnética bem maior do que 1. Temos uma bateria, uma fonte de tensão contínua, que vai provocar uma corrente contínua nesse enrolamento. N é o número de espiras do enrolamento, L é o comprimento do indutor. Na figura vemos as linhas de campo magnético. Observe que todas as linhas de campo magnético são necessariamente fechadas. As linhas de campo magnético podem ser obtidas pela regra da mão direita, colocando o polegar seguindo a direção da corrente e com a mão com os dedos fechados, vendo para onde aponta esse campo magnético. Os valores da indução magnética no ar e no núcleo são diferentes para o mesmo H. BA é MA vezes H e B no núcleo é μ do núcleo vezes H, onde H é N vezes I dividido por L. Para uma mesma montagem, número de espiras, comprimento e material, podemos considerar que o gráfico B versus H pode ser representado como B versus I, considerando que a corrente é igual ao produto H vezes L sobre N. Conforme a equação mostrada ao lado, o campo magnético varia linearmente com a corrente. Por isso, podemos substituir o H pelo I. Ao variarmos a tensão da fonte contínua, estamos variando a corrente na bobina e, portanto, o valor do H do núcleo. E logo, em função da permeabilidade magnética do núcleo, também estamos variando a indução magnética do núcleo para essa dada condição. E agora, a nossa jornada magnética tem início. Considere que a figura ao lado é a curva B versus H para o determinado material magnético. No nosso circuito mostrado, um núcleo magnético e uma bobina em volta, alimentada por uma fonte de tensão variável. A curva mostrada representa a primeira vez que o material é submetido a um campo, ou seja, é a primeira vez que passa a corrente no enrolamento da bobina em que o núcleo está dentro. O material magnético até o momento não foi submetido a um campo magnético externo. Observe o valor de 0 na origem para H. Não há corrente na bobina na nossa situação inicial. I igual a 0. Não há campo magnético H e não há, portanto, indução magnética B. Os domínios magnéticos do material estão aleatoriamente orientados e o campo interno no material é desprezível. Se você aproximar uma bússola, não haverá nenhuma força, nenhuma alteração perceptível na agulha da bússola. Observou que dissemos que o material não exerce força sobre a nossa bússola? Quando B igual a 0, a força magnética exercida pelo material é 0. Você provavelmente já viu essa equação. F igual a Bill seno de θ. O que mesmo que ela representa? Considere um fio condutor em vermelho percorrido por uma corrente I mergulhado em um campo magnético cuja indução magnética é B. As linhas em azul representam as linhas de campo de indução magnética. Com essas linhas de campo fazendo um ângulo θ com o fio condutor. Veja a figura. A direção da força exercida pelo campo magnética ou indução magnética é dada pela regra da mão direita. E a intensidade e direção é dado por o vetor força exercido pelo campo magnético nesse fio percorrido por corrente é igual ao produto da corrente vezes o produto vetorial de L e B. A intensidade da força é dada pela equação familiar F igual a Bill seno de θ. Sim,
esta equação do motor elétrico. Vejamos agora a equação da força no eletromagnetismo, uma das 4 forças básicas do universo. Nós temos que a força elétrica, a força devida ao campo elétrico sobre uma carga, é igual a Q vezes E. Temos também que a força devida ao campo magnético, FB, é igual ao produto da carga vezes o produto vetorial da velocidade vezes a indução magnética. E sabemos que a corrente é a variação da carga ao longo do tempo. Portanto, podemos ter uma equação geral da forma F igual a Q, que multiplica E mais V, produto vetorial B, que é a equação da força de Lorentz, onde F é a força em Newton, Q é a carga elétrica submetida à ação dos campos elétricos e magnéticos, E é vetor intensidade de campo elétrico em volts por metro, V é a velocidade da partícula sofrendo a ação dos campos, metros por segundo, V é o vetor densidade de fluxo magnético em Tesla, e nós temos o produto vetorial desses dois vetores. Observamos que quando a carga elétrica está parada, ela só sofre efeito, a força do campo elétrico. Quando a carga está em movimento, sim, corrente, sofre efeito, a força do campo elétrico e do campo magnético. Vamos então às curvas B versus H. Com uma boa dose de boa vontade, podemos considerar que a curva de 0 até o ponto A, caracterizado pelo campo magnético de HA, que resulta numa indução magnética BA, é uma reta, marcada em vermelho. Não é, mas vamos supor que seja. Estamos aproximando essa curva para uma reta. Nesse trecho, B varia linearmente com H. Nesse trecho considerado linear. Logo, a permeabilidade magnética de 0 até A é basicamente igual a BA sobre HA. Estamos no início da curva, com baixos valores de corrente, digo, H. Mas você resolve continuar aumentando a corrente. O que vai acontecer? No trecho AB, podemos considerar de novo que a relação é linear. Partimos do valor HA, aumentamos a corrente, portanto, aumenta o campo magnético HB. Temos os pontos A e B no nosso gráfico. Não é uma reta, estamos aproximando. Como é que nós podemos agora calcular o novo valor da permeabilidade magnética nesse trecho AB? Fácil. A primeira coisa que nós vamos observar é que a inclinação do trecho AB é maior do que a inclinação do trecho 0 até A. O que significa? Que agora, nessas condições, um pequeno aumento de H para HB, ou seja, aumento de corrente, leva a um maior incremento de B, a indução magnética. Logo, nesta região, o valor da permeabilidade magnética é maior que no trecho OA, ou 0A. Temos, então, dois valores distintos, simplesmente linearizando a curva. Imagine se você vai considerar cada ponto da curva. Sim, a permeabilidade vai ser diferente para cada ponto da curva. Por isso, estamos simplificando. Continuando agora, observe que a extensão de A para B não existe na realidade. Eu apenas mostrei o que seria a extensão dessa curva, porque agora eu quero comparar a inclinação da curva B com a curva BC, ou a reta BC. E veja, a inclinação da reta B é maior, ela sobe mais rápido do que BC. O que significa? Que no trecho BC, a permeabilidade magnética é menor do que no trecho AB. Então você vê que está variando a permeabilidade magnética, linearizando a curva. Afinal, qual é o valor de μ, a permeabilidade magnética do material, então? Você decide. Mas espere, ainda tem mais. No trecho CD, o valor de μ volta a cair, porque a inclinação da curva é menor. Podemos arbitrar, pelo menos para esse gráfico, 4 valores diferentes para permeabilidade magnética. Qual você acha que o fabricante vai especificar? Da origem até A, de AB, de BC, de CD e agora a surpresa final, uma delas. A indução magnética B, a partir do ponto D, praticamente não varia com o incremento de H. Veja que mesmo que o campo magnético seja maior do que HD de dado, B não aumenta mais. A indução magnética praticamente lineariza. Não adianta aumentar a corrente na bobina. A indução magnética B, a força, não aumenta mais. O valor de μ do material tende a um valor muito baixo, tende a 0. A indução magnética nessa região não é um ponto específico, é um gráfico, é uma região. Ela tem um nome específico, BSAT, ou B de saturação, que corresponde a um HSAT, ou um campo magnético H de saturação, ou que corresponde a uma corrente máxima de saturação.
E a pergunta, é claro, que você está fazendo agora é: e a saturação, ela é boa ou ruim? Não sei, depende. Suponha que esse núcleo magnético que o gráfico está montando seja um transformador AC. Entra a tensão da rede e sai alguma coisa, 12, 15 volts, não sei. Quando a corrente do primário aumenta, a operadora da energia elétrica não está controlando a tensão, algum problema na rede. Se essa tensão na entrada do transformador aumenta, para esse núcleo, se ele passar de HSAT, se a corrente for maior do que a saturação, o que acontece? O núcleo satura e a tensão na saída é limitada. Não, nem me pergunte sobre onda quadrada. Mas tudo bem, não passa de um certo valor seguro. Você limitou a tensão de saída. Olha que interessante. Isso é bom. Suponha que agora o núcleo do gráfico é um eletroímã. Quando a corrente da bobina aumenta, acima de um certo valor, o núcleo satura e a indução magnética à força fica limitada e não podemos levantar peso acima de um certo valor máximo. O nosso eletroímã, nosso guindaste magnético, vai ter um valor máximo, que é de peso que ele consegue deslocar. Temos um limite, o que é bom e é ruim. Você decide. Aí está o nosso gráfico mostrando H, A, B e C, o modelo linear que nós fizemos e chegando finalmente à saturação do material. Aí está. É uma região. Mas todo material magnético tem o mesmo comportamento? Sim, não, talvez depende. Veja, por exemplo, na figura, 4 materiais distintos. Intensidade de campo magnético da ordem de 300 ampere por metro até cerca de 5.000 ampere por metro. Temos os materiais aço fundido, aço silício, ferro fundido e uma liga de ferro níquel. Veja como os valores iniciais de B, em função do mesmo H, são diferentes. Veja como a inclinação é diferente. Veja como os pontos de saturação às vezes estão mais claros, a região de saturação está mais clara e às vezes não. Por exemplo, a liga de ferro e níquel fica bem clara a saturação. Faremos agora então algumas considerações. A relação entre densidade de fluxo elétrico e campo elétrico é dada por D igual a εE, onde ε é a permissividade do material, é uma constante. Fácil, né? Direto. A relação entre densidade de fluxo magnético e campo magnético também. B igual a μH, onde μ é a permeabilidade magnética do material. Fácil, não? Olha só que fácil. Só tem um problema. μ não é constante. E aí começam os problemas. E olhe que eu ainda nem comecei a falar de esterese. E no próximo vídeo, o que nós vamos ver? Quando o material magnético passa por um ciclo de magnetização, saturação, você inverte o sentido da corrente na bobina, o que vai acontecer? O que acontece depois se tentarmos repetir o ciclo? Muda alguma coisa? Muda tudo? É o que nós veremos no próximo vídeo. Então, aguarde. Até lá. Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.